Mais uma vez, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês em nome da OAB Valinhos, em especial da Comissão de Direito Desportivo de Valinhos, pela realização e a participação de vocês nesse primeiro simpósio de Direito Desportivo da cidade de Valinhos. Esse próximo e derradeiro tema da noite de hoje é sobre o Código Brasileiro de Justiça Desportiva e a atuação disciplinar dos tribunais de justiça desportiva. Para falar desse importante tema, temos aqui hoje o Dr. Gustavo Normanton Delbin, que é mestre em Direito Desportivo pela Universidade de Lérida, na Espanha, advogado associado na área de Direito Desportivo na Aidar SBZ Advogados, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo e presidente do STJD da Confederação Brasileira de Atletismo. Por favor, Dr. Gustavo. Senhoras e senhores, boa noite. É um grande prazer, uma satisfação muito grande para mim estar aqui em Valinhos, cidade vizinha da cidade onde eu moro desde que nasci. Eu sou de Espírito Santo do Pinhal, mas moro em Jundiaí desde 1 ano de idade. Então, quando tinha escritório de advocacia em Jundiaí, eu cheguei a atuar aqui também na cidade de Valinhos, e isso é uma grande satisfação para mim estar aqui. Agradeço inicialmente o convite feito pelo Dr. Orlando, meu companheiro e meu aluno no mestrado de Lérida, na Espanha. Um brilhante aluno, por sinal, e um brilhante colega que me disse que em 40 dias de comissão já conseguiu realizar um evento importante para a região, um evento importante para a cidade no direito desportivo. O assunto que vou falar com vocês, não sei qual é a atuação da maioria dos colegas na justiça desportiva, no direito desportivo, mas é um assunto que me é muito peculiar, porque foi a partir da justiça desportiva que eu comecei no direito desportivo. Eu fui diretor jurídico do Paulista Futebol Clube, aqui também nosso vizinho, e enquanto diretor jurídico do Paulista Futebol Clube, eu atuava muito na justiça desportiva, defendendo os interesses do Paulista. Esse foi meu início na justiça desportiva, e depois disso passei por vários tribunais da justiça desportiva. Eu tenho aqui então a satisfação de falar sobre a justiça desportiva para vocês, e obviamente começando com a Constituição Federal, que é a nossa lei mais importante e a lei que prevê a justiça desportiva no nosso país. No artigo 217, logo no seu parágrafo 1º, já temos aí a previsão constitucional da justiça desportiva aqui no Brasil. O Poder Judiciário só pode admitir questões inerentes ao esporte, às competições e à disciplina, principalmente dentro dos esportes, depois de esgotadas as medidas cabíveis dentro da justiça desportiva. Então, essa justiça desportiva não é que se impede que se vá, não é aqui que existe o impedimento para se buscar a justiça comum, a justiça ordinária para as questões desportivas. Na realidade, a Constituição só deixa um prazo limite e pede para que se esgote as instâncias da justiça desportiva para depois buscar, se for o caso, a justiça comum. Esta proibição de justiça comum está nos estatutos das federações internacionais das modalidades, e que o Brasil recepciona esses estatutos como regra sua. A justiça desportiva, então, tem esse prazo máximo também, é dado pela Constituição, um prazo máximo de 60 dias para proferir as suas decisões. A justiça desportiva acompanha a rapidez do esporte. Não adianta a gente ter uma discussão, como ainda existe, a discussão da taça das bolinhas, por exemplo, que já está desde 98, salvo engano, é o título do Flamengo que se discute, o título do esporte, ou do Flamengo, da Copa União, que se discute quem foi o primeiro pentacampeão brasileiro, e a taça das bolinhas seria oferecida pela Caixa Econômica Federal a um clube que alcançasse as 5 vezes campeão brasileiro.
e essa discussão ainda existe na Justiça Comum entre São Paulo e Flamengo, com a Caixa sendo o ex-adverso, para se discutir quem é o campeão. Então, quer dizer, uma ação que na Justiça Desportiva temos aqui 60 dias para resolver, e que foi efetivamente resolvida. O esporte foi declarado campeão pela CBF, e um desenrolar muito grande, mas que até hoje é discutida essa ação. Então, para que não se deixasse atravancar questões do esporte, disciplinares do esporte, de competições, com a morosidade, óbvio que muito pelo excesso de trabalho que se tem, e pelo excesso de quantidade, né, de processos que existem. Por este excesso e por esta demora na Justiça Comum, se optou por se cuidar das competições, dos campeonatos e das coisas disciplinares esportivas numa justiça especializada, e que foi formada a partir da Constituição e também através da lei. Há um detalhe que a gente sempre coloca: a Justiça Desportiva no Brasil, ela foi o primeiro país a ter a previsão constitucional desta Justiça Desportiva em sua Constituição. Quer dizer, a partir daí é que a gente viu a Justiça Desportiva crescer muito em nosso país. Então, desde 88, é que isso foi crescendo e ganhou corpo, óbvio, pela importância do esporte, pela importância da própria Lei Pelé em 98, que veio obrigar aí todas as entidades esportivas a terem, cada uma das modalidades esportivas a terem no seu quadro um painel ou uma comissão ou um tribunal de justiça desportiva. Federações, as estaduais têm tribunais, a gente vai passar isso já já, e as confederações têm os superiores tribunais. A Lei Pelé, que da original de 98, restam acho que 2 artigos apenas que não foram alterados da original, foi alterada aí por 5 leis posteriores, e agora, recentemente, em 2013, o decreto 7984, que veio regulamentar as questões que estavam inerentes a esta lei. A gente tem no país que a Lei Pelé original não existe mais, mas como uma grande homenagem ao grande atleta que foi o Pelé, que à época da lei era ministro extraordinário do esporte, como homenagem a ele o apelido da lei ainda é esse, mas a Lei Geral sobre o Desporto é que vai dar as bases para que a gente tenha a condição de atuar na justiça desportiva. Além, obviamente, da Lei Pelé, existe o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é o que vai criar a instrumentalidade do processo. Embora o processo na justiça desportiva seja muito mais simples e não tenha tanto rigor de instrumentos, ou seja, é uma justiça célere, é uma justiça que prima pela oralidade, mas mesmo assim, na justiça desportiva, o pouco que se tem de regra, quer dizer, em termos de processo, regras processuais, são dadas tanto pela Lei Pelé quanto pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Aí estão o que a gente pode definir como objetivos dessa justiça desportiva, da nossa justiça desportiva. A jurisdição e a territorialidade, como eu disse, ela está junta, ela é anexa, ela está conexa com os tribunais, são das federações estaduais, cada um para uma modalidade, e os superiores tribunais de justiça desportiva estão vinculados às confederações das modalidades. Então, cada uma das confederações tem o seu tribunal, o seu superior tribunal, e cada uma das federações o seu tribunal. Obviamente que para nós, e passou ali a imagem dele, daqui a pouco a gente vai mostrar novamente o logotipo, o tribunal mais importante, pela importância do próprio esporte, o tribunal mais importante para nós é o Tribunal do Futebol, é o que aparece mais na TV, que as pessoas conhecem quem são os auditores, conhecem o procurador-geral, que se envolvem mais, porque uma decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol pode interferir em questões que, como o Orlando também estava dizendo para o jornalista que acabou de sair, o futebol é muito importante não só como diversão, como lazer, mas como negócio,
como trabalho para muita gente. Um jornalista esportivo tem trabalho todos os dias. Existe um caderno de esportes em todos os jornais do país. Existe uma página, pelo menos, ou seja, se fala de esporte todos os dias, e estas matérias discutidas no Tribunal de Justiça Desportiva também são matéria para que eles possam desenvolver o seu trabalho. A competência da Justiça Desportiva é limitada apenas ao processo de julgamento das infrações disciplinares contidas nos seus códigos desportivos. Então, já existiu uma discussão, ou antes da lei da Constituição Federal de 88, questões trabalhistas eram discutidas também nesta Justiça Desportiva. E existem, depois, obviamente, mais recentemente com a emenda constitucional, isso acabou definitivamente, mas existiam ainda processos que tentavam, casos específicos que tentavam discutir questões trabalhistas na Justiça Desportiva. E isso foi afastado completamente com a Constituição, e o Tribunal de Justiça Desportiva só discute questões disciplinares e questões das próprias competições. Existem dois sistemas do desporto que a gente costuma, na nossa Lei Pelé, existem dois sistemas que dividem o esporte no nosso país. O sistema de desporto dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que tem a sua justiça desportiva própria. Cada uma das secretarias que organiza uma competição, cada cidade que organiza uma competição, cada estado que organiza uma competição, tem o seu próprio tribunal. E este seu tribunal é mantido de acordo com as suas próprias regras. As penas são aplicadas de acordo com o que é requerido ou o que é necessário para aquele próprio tribunal. Então, para se ter um exemplo, jogos abertos do interior, aqui do estado de São Paulo. Esses jogos abertos são julgados, caso ocorra qualquer tipo de problema, por um tribunal especial criado pela própria Secretaria de Esportes do estado, que organiza essa competição. E assim, da mesma forma, para todos os outros campeonatos que a gente vê que são criados pelo poder público. Então, estes campeonatos não estão inseridos na Justiça Desportiva que nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos falar deste outro aqui, dos tribunais do Sistema Nacional do Desporto. No Sistema Nacional do Desporto, que prevê a participação dos dois comitês, Comitê Olímpico Brasileiro e Comitê Paralímpico Brasileiro, de todas as confederações, federações, ligas regionais, ligas nacionais, nós não temos tantas só de basquete, mas as ligas regionais e nacionais também podem ter os seus próprios tribunais. Na de basquete, especificamente, ela se utiliza do Tribunal da Confederação Brasileira de Basquete, por uma opção da própria confederação. O que fala nesse Sistema Nacional do Desporto é que a finalidade deste sistema é aprimorar as práticas desportivas de rendimento, a prática desportiva do desporto que vem dar resultado para o país, organizado pelas federações, pelas confederações. Neste sistema, o código utilizado para se ter a base desse código é dada pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que nós vamos falar aqui para vocês agora. Os princípios, a justiça desportiva, o direito desportivo é principiológico. E os princípios que nós seguimos a partir tanto da Lei Pelé quanto do Código Brasileiro de Justiça Desportiva são esses que aí estão elencados. Duas novidades que são muito importantes nesta questão dos princípios da justiça desportiva e do direito desportivo são o pró-competição, que é todas as decisões da justiça desportiva têm que visar a continuidade da competição. Então, raramente se tem uma possibilidade de se ter uma anulação de jogo, de se ter um retorno para uma partida, de se ter uma prova realizada novamente. Sempre se busca, na justiça desportiva, resolver a questão para que a competição continue e não tenha nem mesmo pausas, não tenha uma anulação ou um atraso na realização de rodadas, etc. e tal. Lembrando que esta questão aqui na justiça desportiva tem esse tratamento, mas se formos pensar em 20 anos, mais ou menos, há 20 anos atrás, teríamos questões que eram decididas
na justiça comum, como, por exemplo, vocês devem lembrar de um efeito suspensivo que o Eurico Miranda conseguiu na justiça comum para que o Edmundo jogasse uma final depois de receber um cartão amarelo, um cartão vermelho, etc. e tal. Ele conseguiu modificar a decisão esportiva através de uma decisão da justiça comum com uma liminar. Isso hoje não acontece mais, porque não existe mais possibilidade, porque existem leis, tanto a Lei Pelé quanto o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que impedem que essas jogadas jurídicas sejam feitas para beneficiar um clube de forma esportiva. Outra questão que a gente também costuma dizer que no esporte existe, que nós não temos nem semelhante na justiça comum, é o fair play, né? O espírito esportivo, que é a cooperação entre aqueles que estão ali na justiça desportiva. Não adianta um clube se degladiar com outro, porque na realidade um clube depende do outro para jogar. O professor de todos nós que militamos e atuamos na justiça desportiva, o Álvaro Melo Filho, costuma dizer que para Varig ou para Gol é importante que a Azul não funcione. Ela vai se beneficiar dessa questão. Se o concorrente dela não funciona bem, é natural que ela tenha mais lucro com isso. Já no mundo esportivo, a gente costuma dizer o quê? O Álvaro diz bem isso. O Palmeiras sem o Corinthians, sem o São Paulo, sem o Santos, não tem a mesma vivacidade. Um campeonato realizado somente para o Palmeiras não seria um campeonato, ou somente para o Corinthians. Então, esta competição tem que ser defendida e os próprios clubes, com esse espírito de fair play, têm que se defender para que atuem todos juntos. Óbvio que todos os outros princípios processuais que conhecemos também estão na justiça desportiva, como ampla defesa, contraditório, economia processual, enfim. Todos os princípios que utilizamos no nosso processo penal ou no processo civil também são utilizados, alguns deles utilizados diretamente na justiça desportiva. Aqui eu fiz um quadro, não sei, acho que é difícil para vocês lerem daí, mas eu posso passar lendo por aqui para vocês. Aqui nós vamos tratar da composição da justiça desportiva, como eu já havia dito antes. O exemplo que eu estou dando aqui na tela é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. Esse tribunal, então, todos os superiores tribunais de justiça desportiva são compostos por 9 membros, e a escolha desses 9 membros é dada obrigatoriamente. A composição do tribunal é dada pela lei. A Lei Pelé estabelece como é que se forma esse tribunal. Então, quem é escolhido para ser membro deste tribunal? Está aí o pleno do STJD. 9 membros, sendo que 2 são indicados pela CBF, como a gente está dando o exemplo aqui do futebol, mas então 2 são indicados pela Confederação da Modalidade, 2 são indicados pelos clubes, para nós, do futebol, da Série A, 2 indicados pelo Conselho Federal da nossa OAB, 1 indicado pela Entidade Nacional dos Árbitros e 2 outros indicados pela Associação Nacional dos Atletas. Então, esta composição, que é uma composição que tende a misturar, tende a trazer para o mundo desportivo todas as pessoas envolvidas, né, todos os artistas aí do esporte, árbitros, atletas, dirigentes, clubes, todos eles estão ali e compõem o tribunal da federação via indicação, geralmente, de um advogado, e que é indicado por essas entidades. Aqui o exemplo dado do futebol, mas cada uma das confederações, repito, tem o seu Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A composição, então, do TJD vai ser regional, nos mesmos moldes, né? Então, 2 indicados pela Federação da Modalidade, 2 pelos clubes da Série A, os clubes mais importantes da modalidade na região, 2 indicados pela seccional da OAB, 1 indicado pela entidade agora estadual dos árbitros e 2 pela entidade que representa os atletas daquele estado. Então, da mesma forma que no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, também no tribunal existe essa composição de maneira a ter todos os atletas, todos os artistas, aí, todas as pessoas que se envolvem no esporte, envolvidos naquele tribunal diretamente. Um detalhe que a gente passou e que é importante a gente frisar também
Na própria Lei Pelé, o artigo 51 diz que o que é previsto na Lei Pelé com relação à justiça desportiva não se aplica nem ao Comitê Olímpico Brasileiro e nem ao Comitê Paralímpico Brasileiro. O Comitê Olímpico Brasileiro não tem tribunal. Ele não é obrigado a ter esse tribunal e ele se socorre do tribunal de todas as confederações das modalidades esportivas que são filiadas a ele. Então, se existe uma competição organizada pelo COB, onde se compete atletismo, o tribunal competente para julgar qualquer questão inerente àquela competição é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Atletismo. Então, o COB, por ele, resolveu que não existiria necessidade de se fazer um tribunal para ele. Em contrapartida, o Comitê Paralímpico Brasileiro, que é completamente diferente do COB, a estrutura do desporto paralímpico brasileiro é completamente diferente. Ela não está baseada em clubes, federações e confederações. Ele é formado por associações. Historicamente, essas associações vieram a partir de associações de defesa do interesse das pessoas portadoras de deficiência ou das pessoas que têm algum tipo de dificuldade motora ou de visão. Estas pessoas se organizaram nas associações e nem sempre essas associações conseguem ter o seu próprio tribunal. Então, o comitê decidiu criar um tribunal. O Comitê Paralímpico Brasileiro decidiu criar um tribunal. E como ele não é obrigado a seguir obrigatoriamente as regras que estão contidas na Lei Pelé, ele fez um tribunal muito menor, mais enxuto, com 5 membros apenas no seu órgão pleno, indicados pelos atletas, um pelos atletas, um pela confederação, um pelas confederações e associações, um pelo próprio comitê, árbitros, 2 pelo comitê, árbitros, atletas e confederações e associações. Então, esta indicação destes membros também faz com que todos do sistema paralímpico estejam representados e, a partir desta representação, fizeram um tribunal muito menor e que acompanha as competições. Então, diferentemente do que ocorre no Olímpico, onde você tem uma competição de atletismo e você tem um tribunal do atletismo responsável, uma competição de natação e você tem um tribunal de esportes aquáticos responsável, aqui, nas competições organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, o tribunal responsável é o próprio tribunal do comitê, Tribunal Disciplinar Paralímpico, composto por 5 membros e que tem como primeira instância comissões itinerantes. Essas comissões itinerantes acompanham as competições, composta por 3 membros e geralmente, se você tem uma competição em Goiânia, você nomeia 3 advogados de Goiânia que atuam na justiça desportiva para serem os auditores daquela competição. Então, a grande diferença é que as nomeações são pontuais e regionalizadas. Acompanham as competições em loco. Então, se existe uma competição aqui em Campinas, por exemplo, uma justiça desportiva, uma comissão de justiça desportiva local será a primeira instância para aquela competição, cabendo sim daí recurso, tanto para a Procuradoria quanto para a Defesa, ao Tribunal Disciplinar Paralímpico, sem que as regras gerais, então, da justiça desportiva dadas na Lei Pelé sejam obedecidas. No Tribunal Disciplinar Paralímpico, as regras são aquelas contidas no CBJD também, mas por opção do próprio Comitê Paralímpico. Então ele optou no próprio estatuto do comitê e no estatuto do próprio tribunal, optou-se por se utilizar do CBJD como a sua base legal. Aqui existe um cronograma, aliás, o Paulo Schmidt é o procurador-geral do STJD do futebol, eu sou procurador também do STJD do futebol e ele criou um programa que é gratuito, então as pessoas que tiverem acesso, quiserem ter acesso a isso que ele criou, um Código Brasileiro de Justiça Desportiva comentado que está no iPad ou no iPhone ou em qualquer outro meio de internet, que você pode baixar gratuitamente e você tem
várias questões do próprio código e questões de comentário a esse código. Então, dali, deste código comentado do Paulo, eu tirei o fluxograma do procedimento sumário da Justiça Desportiva para passar rapidamente para vocês. Temos um procedimento para todos os esportes, ele é equilibrado e se mantém igual em todos eles. Uma súmula ou um relatório de jogo, partida, de qualquer tipo de competição esportiva é enviado para a federação ou para a confederação que organiza a competição, e havendo algo que seja passível de se ter uma denúncia ou um caso para ser examinado pelo tribunal, esta súmula, vamos falar da súmula, é enviada, esse documento desportivo é enviado para o tribunal. O presidente do tribunal recebe esta súmula e a partir deste recebimento ele passa para o procurador geral ou para um dos procuradores da equipe de procuradores daquele tribunal. O procurador analisa aquela súmula e apresenta a denúncia ou pede para que seja arquivado aquele processo. Aquela súmula seja arquivada e não comece um processo a partir dali. Caso isso ocorra, obrigatoriamente, então, o primeiro procurador pediu o arquivamento, obrigatoriamente um segundo procurador tem que analisar também esta súmula para que ele opine pelo arquivamento ou faça a denúncia. Então existe um duplo grau ali já dentro da própria procuradoria, tá? Dentro da própria procuradoria, se há um pedido de arquivamento por obrigatoriamente tem que ter um outro procurador que diga que deve arquivar ou que apresente a denúncia. Apresentada a denúncia, ela volta para a secretaria do tribunal e a secretaria daí, como na secretaria do cartório, inicia esse processo, numerando páginas e fazendo citação e intimação, sempre com a assinatura, a participação e a supervisão do presidente do tribunal. Distribui-se esse processo para um dos relatores, um dos auditores vai ser nomeado relator, e nesta nomeação já se faz a citação e pede-se para que se realize a sessão de julgamento. As sessões de julgamento da Justiça Desportiva, elas são muito simples, como eu já disse antes, e formando-se o tribunal, se for no pleno com 9 membros, no mínimo com 5 ele pode funcionar, e na comissão disciplinar de 5 membros, com 3 ela já pode funcionar. Havendo esse quórum, as partes estando presentes, inicia-se o julgamento imediatamente. O julgamento é oral, se dá a palavra para o relator imediatamente, o relator faz a leitura do relatório daquele processo. Depois da leitura, se tem a instrução ali imediatamente, então coleta de provas, que sejam elas testemunhais, documentais, provas de vídeo, provas de áudio. Essas provas são produzidas inicialmente e depois disso, 10 minutos regimentalmente, o que é usado na norma geral dos estatutos e regimentos dos tribunais esportivos, é que por 10 minutos a Procuradoria possa sustentar as suas razões e imediatamente depois, 10 minutos, a defesa também pode fazer a sua defesa, vai sustentar oralmente as suas razões. Após então esses 10 minutos de defesa e procuradoria, já se passa imediatamente ao julgamento. O julgamento ocorre na própria sessão e os 3 ou 5 ou 9 auditores votam e a partir desses votos, já também imediatamente, já se tem a decisão com efeitos imediatos, salvo condenação que ela tem efeito no dia seguinte. Desta decisão cabe recurso no prazo de 3 dias, é um prazo que é o prazo da Justiça Desportiva é de 3 dias. Se não houver recurso, obviamente, trânsito em julgado, com um recurso que pode ser tanto da Procuradoria quanto da defesa. Temos depois as contrarrazões apresentadas no mesmo prazo de 3 dias, ou pela Procuradoria ou pela defesa, e se remete à instância superior. Na instância superior, então, ali nós tivemos a comissão disciplinar julgando em primeira instância. Vamos trazer aqui para a nossa realidade, Federação Paulista de Futebol. Ela tem 4 comissões disciplinares,
é distribuído entre essas 4 comissões. Houve uma decisão. Havendo decisão, havendo recurso, esse recurso vai para o pleno do Tribunal de Justiça Desportiva da própria Federação Paulista. Quando que ocorre esse julgamento de situações da Justiça Desportiva local? Quando a competição é organizada pela própria federação local. Então, Federação Paulista, Campeonato Paulista, Copa Paulista, é ela que julga. Aqui existem 2 casos, e aí já passando para aquela questão disciplinar que o Orlando pediu para a gente tratar, 2 casos de exemplos que nós tivemos esse ano no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. Que tenho certeza que a maioria de vocês conhece. Um deles é o caso da Aparecidense, né? Que o massagista invadiu o campo e tirou uma chance de gol do Tupi, numa decisão da Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta decisão, não vou conseguir rodar a matéria, mas eu falo para vocês. Então, naquela decisão, que creio que todos saibam, o massagista, em primeira instância, por 3-1, a Aparecidense foi punida com a perda de mando dos pontos daquela partida e sua consequente exclusão da Série D do Brasileiro, me desculpem. Além de uma multa de apenas R$100. O massagista Romildo, o esquerdinha, levou uma multa de R$500 e 24 jogos de suspensão. O árbitro da partida foi absolvido e a procuradoria, nesse caso específico, não fui eu o procurador, mas a procuradoria, neste caso específico, pedia a exclusão do massagista dos quadros de qualquer clube, ou seja, que ele fosse retirado, expulso do esporte por ter feito aquilo, e que se voltasse a partida como uma anulação. É isso que a procuradoria entendia pelo artigo 273 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Mas a comissão disciplinar entendeu por simplesmente retirar os pontos do clube e, com a retirada dos pontos, eliminou o clube da competição, seguindo o Tupi na competição da Série D. Já o pleno do STJD confirmou a eliminação da Aparecidense e, com as mesmas questões, manteve a punição ao massagista, que ficou suspenso por apenas 24 partidas, depois de quase acabar com um ano de trabalho do pessoal do Tupi. Outra questão outra também famosa, que todos nós temos certeza que vimos, foi a questão do Corinthians e Vasco e Corinthians, na realidade, estádio Mané Garrincha, onde as torcidas se enfrentaram na arquibancada. O vídeo não estou conseguindo rodar, mas também tenho certeza que vocês têm noção de qual é tenho certeza que vocês sabem de que vídeo que eu estou falando. As torcidas de Vasco e Corinthians se enfrentaram no estádio Mané Garrincha, um estádio pronto para a Copa do Mundo do ano que vem, ou seja, que tinha todas as pessoas, os brasileiros assistindo a competição. Era o jogo ao vivo da Rede Globo no domingo. Então causou uma, até podemos falar, revolta por parte das pessoas envolvidas com o esporte, porque é algo que era pronto para a Copa do Mundo, uma situação que estava sendo vendida para todos como um estádio maravilhoso, recém-inaugurado, um estádio que tinha plenas condições para receber o público, e 2 torcidas, além de se enfrentaram também a polícia. Com aquela situação, a Procuradoria pediu, neste caso, não só perda de mando de jogo, que é o que fala no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, mas nós nos baseamos num artigo do CBJD que diz que as leis internacionais da modalidade também podem ser aplicadas nos campeonatos daquela modalidade. Então a Procuradoria buscou que os jogos fossem realizados de portões fechados, obedecendo a uma regra no regramento da FIFA, no regramento da Conmebol e da FIFA, que tem a pena de portões fechados, como houve na Libertadores esse ano com o próprio Corinthians no Pacaembu, que jogou sem torcida no seu estádio. Esta pena não foi aceita
nem pela comissão disciplinar do tribunal, nem pelo STJD. Essa briga no estádio Mané Garrincha, então o Clube Paulista, o Corinthians, levou uma multa de R$80 mil e os cariocas foram condenados a pagar R$50 mil. Ambos foram condenados a 2 partidas. Ali sim, na comissão disciplinar, a tese dos portões fechados foi aceita. Então, na comissão disciplinar, 2 jogos com portões fechados e 2 jogos somente com a torcida visitante. Houve recurso, obviamente, tanto do Corinthians, da equipe do Corinthians, quanto da equipe jurídica do Vasco, e no pleno, esta punição manteve-se com 4 jogos de perda de mando de campo, mas perda de mando sem portões fechados e sem a questão da participação somente da torcida adversária. Esta questão, a Procuradoria fez questão de levar essa nova possibilidade, porque este próprio jogo estava sendo realizado em Brasília, ou seja, na sede que não era nem do Vasco da Gama, que é do Rio de Janeiro, e nem do Corinthians, que era em São Paulo. O estádio lotado, então não é uma punição mais para o Corinthians, para o São Paulo, para o Palmeiras, jogar longe da sua sede. Muito pelo contrário, com os estádios novos, estas questões, estas partidas serão realizadas cada vez mais. Em estádios, por exemplo, como Manaus de Manaus e de Mato Grosso, por exemplo, do Mato Grosso, que não existe um campeonato forte que consiga lotar o estádio novo. Então, possivelmente, é o que dizem as secretarias, os governos estaduais, que esses estádios serão utilizados como locação, serão locados para a CBF ou para outros clubes, para que esses clubes realizem as suas partidas fora da sua sede. Serviu também esta discussão, esta possibilidade de penalização com portões fechados, para se abrir essa discussão, para ver se não é a hora de voltar à questão dos portões fechados no nosso país, e isso vai virar uma discussão agora no Conselho Nacional de Esporte para uma possível mudança no nosso Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Outra questão e alterações que são recentes no Código Brasileiro de Justiça Desportiva são as questões que envolvem diretamente o doping, que para nós, eu faço parte do Tribunal do Atletismo e do Tribunal Paralímpico. Esses 2 tribunais, principalmente, muito mais do que no Tribunal do Futebol, tem a questão do doping como a principal questão que preocupa as confederações. Teremos no nosso país, daqui 3 anos, a realização da Copa do Mundo, daqui 2 anos a realização dos Jogos Olímpicos, o ano que vem da Copa do Mundo, e nós não podemos nos sujeitar a ter muitos atletas brasileiros, o que seria um vexame, sendo pegos nos exames antidoping dos Jogos Olímpicos. Então, por esta questão, a preocupação que se tem é que este doping de todas estas modalidades seja extirpado completamente. Então, para isso, criou-se uma agência brasileira de controle de dopagem e se deu a essa agência de controle de dopagem dinheiro, deu verba para que ela consiga realizar exames e precaução, cursos, etc. e tal, junto aos atletas de todas as modalidades esportivas brasileiras, porque nós obrigatoriamente participaremos, como sede que somos, de todas as competições olímpicas em 2016 no Rio. Então, a ABCD hoje é responsável direta, inclusive por custear todos os exames antidoping de todas as modalidades esportivas, exceto do futebol, que continua se mantendo pela própria CBF. As mudanças que tivemos aqui no CBJD, principais mudanças que tivemos, nesse sentido, que é de 30 de novembro esta mudança, essa publicação no Diário Oficial, são principalmente relacionadas à própria ABCD. A Agência Brasileira de Controle de Dopagem passa a ser parte obrigatória em todos os processos que ocorrem na Justiça Desportiva que tenham o doping como matéria. Então, para mim, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Atletismo, eu sou comunicado de um processo de doping pela confederação, eu vou fazer aquele andamento normal de se mandar para a Procuradoria, para que ela apresente a denúncia e o processo segue o rito normal, mas
pelas mudanças recentes do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, obrigatoriamente também eu tenho que comunicar imediatamente, na mesma medida que eu comunico à Procuradoria, eu tenho que comunicar imediatamente à ABCD para que ela também participe do processo. Esta participação no processo vai ser como fiscalizadora e também como parte, caso ela queira recorrer da decisão que existe. Então, ganhamos uma outra parte na Justiça Desportiva agora, a partir desta mudança na lei. Aqui são alguns dos slogans, alguns das imagens que são utilizadas pela Agência Mundial Antidopagem, pela WADA, que é a responsável por todos os processos de doping. Na verdade, a gente tem no Brasil os nossos tribunais desportivos que vão decidir estas questões, mas além da ABCD, que agora passou a ser, a partir de 30 de novembro, uma parte que pode recorrer das nossas decisões, além da ABCD, a própria WADA também pode ser parte, mas daí não mais na Justiça Desportiva. Na Justiça Desportiva, que a gente pode dizer internacional, que é o Tribunal Arbitral de Esporte na Suíça. Toda decisão da Justiça Desportiva brasileira que tenha qualquer tipo de ligação com doping, seja ela uma absolvição ou uma punição, tem que ser obrigatoriamente comunicada, isso já antes, e pelo próprio Código Mundial Antidoping. Eu tenho que comunicar à Confederação Brasileira da Modalidade, e a Confederação Brasileira da Modalidade obrigatoriamente tem que comunicar a decisão ao WADA e à Federação Internacional da Modalidade, e as duas, não contentes com a decisão que foi dada pelo Brasil, podem recorrer no Tribunal Suíço dessa decisão com relação ao doping. Creio que era isso que eu tinha a trazer para vocês, muito mais a questão de uma experiência vivida em tribunais e na justiça desportiva, e me coloco à disposição, obviamente, para perguntas, se elas existirem. Mais uma vez agradeço à Comissão de Direito Esportivo de Valinhos e fico à disposição de vocês. Obrigado. Quem pede? Todos. O clube, a TV, o jornal, todo mundo pede. O comerciante do concessionário também. A confederação, a federação, todos pedem. Não, veja só. Ótima a pergunta do senhor, excelente a pergunta do senhor, mas é uma questão de opinião. O que vai acontecer? O portão fechado como punição vai ser uma punição educativa que vai forçar obrigatoriamente o torcedor daquela agremiação a não cometer o mesmo erro novamente. Esta é uma questão de severa, rigorosíssima. Não se quer tornar a pena de portões fechados corriqueira. Então, ela existiria em casos de reincidência, de casos muito graves, poderiam ser feitos com portões fechados. Mas com relação a dinheiro, financeiramente, principalmente quem pede é o próprio clube. O clube mandante é o primeiro que pede, porque o Corinthians, por exemplo, lota qualquer tipo de estádio em qualquer região do país, e se perder um jogo, uma renda de um jogo, são milhões que ele está perdendo. A federação ou a confederação, a gente pode até ter alguma dúvida com relação a isso, se pede ou não pede, porque na verdade ela, federação ou confederação que organiza aquela competição, já vendeu e já ganhou dinheiro com aquilo. Aquele jogo pode ser transmitido pela televisão, como foi transmitido pela televisão nesse caso do Corinthians contra, não me lembro a equipe agora, uma equipe paraguaia, salvo engano. Então aquela competição, aquela partida foi transmitida pela TV, ela tinha sido vendida para a TV, e aquilo não volta atrás. Ter torcida ou não, para eles é indiferente. Na Libertadores, isso é importante a gente saber, é outro tribunal, é outra confederação, é a confederação sul-americana que organiza. Na competição Copa Libertadores da América, a Confederação Internacional pede dinheiro sim. Ela é prejudicada sim, porque ela tem participação nas bilheterias dos jogos.
Então, o que se pensou que se o Corinthians perdesse 3, 4 jogos de portões fechados, a própria Confederação Sul-Americana, a Conmebol, perderia muitos milhões pela ausência de público, né, naquela partida específica daquele clube especificamente.